Começar aqui, gente, assim, até começando com um contraponto assim, reforçando a ideia. Olha, apesar de que os conceitos de esquerda e direita não se referem normalmente ao que o senso comum pensa, ainda mais no Brasil, quando esse senso comum foi fabricado pelas novelas da Globo. Não sei se as pessoas sabem, mas os novelistas originais da Globo, Janete Claire e Dias Gomes, eram militantes do Partido Comunista, então por isso que novela da Globo só tem empresário e fazendeiro mal, só tem militante de esquerda bonzinho. Isso não é coincidência, gente. Mas eles continuam sendo extremamente válidos. E eles continuam a explicar uma realidade fundamental que eu considero ser a seguinte. E que eu vou concluir sobre o rótulo, sobre o nome de conservadorismo, de um ideal, de uma postura diante da realidade que eu chamo de postura conservadora. E da onde que vem ela, gente? Eu poderia dizer que isso que eu estou chamando de postura conservadora, ela é a postura do homem de todos os tempos. Usando as palavras de um famoso autor católico, Chesterton, do homem eterno. Quer dizer, aqui não interessa muito ser cristão, pagão, budista, islâmico. Isso aqui é algo que, inclusive, todos os seres humanos partilham. E eu resumiria assim, o cerne desse homem conservador nos seguintes dois modos de enxergar a realidade. Primeiro, a realidade é fruto de uma ordem divina. O mundo está encaixado dentro de uma ordem que não está sob o domínio do homem, que não está sob o controle do homem. O homem entrevê algo dessa ordem divina, ele, com a sua inteligência, ele compreende algo do mundo, mas na sua integralidade, o mundo, o universo, a história, é algo que o homem não pode dominar. Segundo ponto, existe uma natureza humana que tem uma relativa constância, que de certa forma, existe algo na natureza humana fixo, que liga todos os seres humanos, inclusive dos tempos mais distintos, e são sobre esses princípios que são fixos, que têm uma constância no tempo, que têm uma perenidade, que toda a sociedade deve ser fundamentada. O que se contrapõe a isso? Porque normalmente quando não surge uma oposição, a gente nem entende o quão importante era o que pode ser perdido ou atacado por essa contraposição. O professor Alexandre estava falando aqui da história do nosso pensamento, mas de uma maneira sintética, mais ou menos uns 500, 400 anos atrás, gente, essa noção aqui do homem eterno, que também estava presente ali no cristianismo, de que, olha, o homem não domina a realidade, a gente tenta aqui entrever de forma bem cética e conservadora os rumos do mundo, administrar do jeito que dá, ela começou a ceder, porque o homem ele começou a descrer, ele começou, inclusive, a ter a ideia de uma ordem da sociedade que fosse contraposta à ordem divina, e que, inclusive, a própria ordem divina não existiria. Na hora que o homem saiu desse posicionamento na realidade, de repente falou, olha, mas se não existe um Deus, se não existe uma ordenação maior, uma inteligência maior aqui, que está, por mais que o mundo pareça sem sentido, em última instância ele teria um sentido, de onde vem o sentido? Quem pode organizar o mundo? Quem pode organizar a realidade? E o que muitas mentes começaram a pensar e bolar na sua cabeça foi que, bem, o mundo a gente pode até tentar controlar ele no futuro, mas vai ser difícil. Mas a história, quem manda é o homem. E não só isso, ele vai passar a mandar mais e mais. E a história agora vai ser algo que vai ser definido pelo homem, o homem vai tomar o completo controle do seu destino. E isso foi sintetizado no ideal que vive com a gente até hoje, que a gente pode ser chamado o ideal revolucionário, que é o quê? Alguém já escutou, talvez aqui as pessoas mais velhas aqui se acostumaram muito na década de 90 em escutar muito o PT falar um mundo melhor, um mundo melhor, um mundo melhor, um mundo melhor é possível. Isso resume de forma brilhante algo que é central nessa mentalidade revolucionária, que é o quê?
essa ideia de que o homem vai conseguir controlar completamente o seu destino, que ele vai planejar racionalmente a sociedade, que, inclusive, todos os meios são válidos para isso. Inclusive, o meio principal desse movimento revolucionário, que é o quê, gente? É a centralização do poder. Tem mais ou menos 500 anos, gente, que geração após geração, mesmo dentro das correntes liberais, vão surgindo pensadores e depois governos e práticas políticas que incentivam o quê? Uma centralização cada vez maior do poder. A solução de tudo é o quê? Mais governo, mais órgãos do governo, mais leis acima de tudo. Tudo isso se traduzindo, inclusive, até na nossa atualidade aqui, o quê? No nosso bolso, em mais impostos. E qual que é a contrapartida da história à medida que o homem abandona essa ideia da ordem divina e passa a apostar todas as fichas numa transformação revolucionária? A gente vê um rastro de sangue, de burocracia, de fracasso econômico, à medida em que certos países e sociedades vão caindo sob o domínio dessa ideia. E uma das coisas mais graves nessa ideia, nessa visão de mundo, gente, é o quê? É essa ideia de que, olha, desde que você imagina um mundo futuro possível, e você promete que esse mundo vai ser lindo, vale fazer tudo no presente. Inclusive, aquela moral antiga, a moral conservadora, cética, que sabia assim, olha, o homem pode fazer, para fazer o bem nesse mundo, tem que ralar muito. Para você conseguir entender o que é melhorar a sua vida um pouco já é difícil, imagina melhorar a sociedade. Tudo isso é jogado fora. E daqui a pouco, como aconteceu na Revolução Francesa e continua acontecendo até hoje, você tem adolescentes de 16, 17 anos que bolam, como teve o Saint-Just na Revolução Francesa, que bolam uma ideia de mundo novo que eles imaginam na cabeça e eles acreditam que eles têm o direito de matar, roubar e tomar o governo de um país todo para poder implantar essa ideia simplista que estava na cabeça dele. Para poder a gente aqui conectar aqui e voltar no debate, o que eu queria dizer é o quê, gente? Em face do que significou esse movimento revolucionário, que é o que a gente está enfrentando até hoje no Brasil, aqui com o PT, com a esquerda em geral, hoje transmutada numa coisa que a gente aprofundará mais à frente aí, essa questão do marxismo cultural, é que o que acontece? O liberalismo, pegando principalmente essa ideia aqui que o professor Alexandre colocou de defesa da propriedade, a questão da eficiência econômica, essa questão de discutir muito, olha, o efeito que toda essa ideologia revolucionária de crescimento do Estado tem na economia, ela está relacionada com uma questão principalmente do século XIX, quando surge o marxismo na sua forma original, e eles atacam diretamente o direito de propriedade, dizendo, inclusive, que não deve existir. Então, se desenvolve ainda mais o liberalismo econômico para lutar, naquela época, contra esse avanço eminente da ideologia revolucionária. Mas o que acontece, gente? Hoje, o marxismo, por exemplo, ele nem se preocupa mais tanto em falar de tomar as propriedades, em fazer aquele discurso marxista tradicional. Hoje ele está preocupado com o quê, gente? Ele está preocupado em dissolver a família com movimentos feministas, movimentos gaysistas. Ele está preocupado em desarmar a população para permitir que ela seja mais facilmente dominada por esses mesmos grupos que a esquerda fomenta para controlar a sociedade. Hoje a gente está tendo um exemplo lá no Congresso, que tem um grupo, o Movimento Brasil Livre, acampado lá na frente do Congresso para protestar pelo impeachment da Dilma, e mandaram lá um grupo, o MTST, e o MST está chegando lá também para bater neles, chegou ao ponto da agressão, quer dizer, a esquerda tem o direito de protestar, fazer o que quiser lá em Brasília, mas quando alguém do outro lado quer protestar, eles realmente acham que é válido quebrar o pau e estão agredindo mesmo, estão tirando sangue das pessoas lá e a imprensa não está comentando nada.
Então, o que eu acredito é que essa questão econômica, que foi muito enfatizada no liberalismo, ela não consegue dar conta do enfrentamento político e ideológico que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, esse movimento revolucionário que está sempre prometendo um mundo possível melhor e criando um mundo muito pior, vocês podem anotar, gente, essa é sempre a sequência dos últimos anos na humanidade. Sempre vem um grupo que promete que vai revolucionar tudo e que a solução é entregar o poder para eles e centralizar ainda mais o poder. E esse pessoal termina criando um desastre humanitário, como está acontecendo na Venezuela hoje. E como hoje a ênfase deles é nesse ataque à família para colapsar a economia, nesse ataque à cultura, como a gente vê, não sei quem está acompanhando isso, como, por exemplo, na ideologia de gênero, onde hoje se quer desconstruir o homem a um ponto que se diz, por exemplo, que não existe nem mais a diferenciação sexual natural de homem e mulher, e que quem deve moldar hoje o que uma criança vai ser, dentre as 60, 70 opções lá que são dadas pela ideologia de gênero, não é mais a família, não é mais a sociedade orgânica, não é mais, por exemplo, a igreja, mas são o quê? São pedagogos e burocratas. Eles estão com esse projeto, inclusive o próprio Lula disse recentemente o quê? Que a chave para a sobrevivência do PT, a chave da manutenção do poder da esquerda no Brasil, é um plano de educação unificado. Eles querem hoje criar um plano nacional de educação que vai ter que ser implantado em todas as escolas, inclusive particulares, que vai ser a pura doutrinação política, como essa patética prova do Enem que a gente viu agora, que todo o conteúdo dela é o quê, gente? É doutrinação marxista do começo ao fim. É uma prova que deveria avaliar conhecimentos objetivos importantíssimos para a sociedade, para alunos que vão entrar dentro da universidade, e que é uma prova que começa com, segundo Paulo Freire, segundo Simone de Beauvoir, segundo Che Guevara, se brincar. Quer dizer, a gente entra aí num campo que a sociedade está sendo colonizada, inclusive espiritualmente, mentalmente, e contribuindo para a sua autodestruição sem que perceba. Então, eu queria enfatizar isso, que a discussão econômica hoje, que é muito forte no liberalismo, é insuficiente. A verdadeira guerra, que a gente tem que estar sempre entendendo como a política afeta e as ideias políticas afetam a nossa realidade, o nosso dia. A verdadeira guerra hoje está acontecendo dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, pelo próprio futuro das nossas crianças, gente. Então... Obrigado, professor. Já tem algumas